Segunda a sexta-feira, no canal 2.1 da sua televisão e nos 1160 AM do seu rádio, nos 78 municípios do estado do Espírito Santo. Começa o programa de hoje, dando boa noite para minha companheira de TV Educativa, direto da redação da TVE, Verônica Salazar. Boa noite, Verônica. Boa noite, Lucas. Boa noite a todos. Hoje teve coletiva de imprensa com o secretário de Estado da Saúde, Onésio Fernandes. Por isso, vamos atualizar aí a evolução da pandemia aqui no Espírito Santo. Lucas. É isso, Verônica, muito obrigado. E o retorno das atividades do comércio nesta segunda-feira foi marcado por dúvidas de lojistas quanto ao dia certo de funcionamento das lojas. Apesar disso, todos comemoraram a retomada de atividades depois de quase 2 meses de portas fechadas. O decreto que foi anunciado no último sábado pelo governador Renato Casagrande, que acabou de falar agora em coletiva de imprensa, e a partir de hoje começaram a valer as regras de dias pares e dias ímpares do comércio de rua em toda a região da Grande Vitória e também no município de Santa Teresa, que são os municípios classificados como de alto risco na contaminação do novo coronavírus. E você vai acompanhar uma reportagem da Alessandra Bruno, que visitou esses pontos aqui na Grande Vitória e conversou com alguns comerciantes sobre essa indefinição. Você vai acompanhar que muita gente ainda não sabe qual dia deve abrir o seu comércio e qual dia deve ficar fechado, além de, mais uma vez, os cuidados com a aglomeração de pessoas que passam todos os dias por essas grandes avenidas que, por exemplo, em Cariacica, Vitória, em toda a região metropolitana. Vamos acompanhar. Depois de 51 dias de portas fechadas, o comércio de rua dos municípios da Grande Vitória e Santa Teresa, considerados de alto risco de contaminação, foi autorizado a reabrir parcialmente a partir de hoje. O funcionamento vai ser em dias alternados, de acordo com o segmento e realizado com base nos dias pares e ímpares do calendário. Hoje, dia 11, quarta e sexta, por serem dias ímpares, estão autorizadas as lojas de produtos de consumo não pessoal, como eletrodomésticos e produtos eletrônicos, por exemplo. Terça e quinta, dias pares, abrem as lojas que vendem produtos ligados ao corpo, como sapatos, roupas, cosméticos. Na semana seguinte, as lojas que abriram nos dias ímpares abrem nos dias pares e vice-versa. Eu achei uma grande iniciativa do governador, essa abertura proporcional, porque pior do que o coronavírus é o desemprego que está formando aí. E importante também que nessa reabertura que você o faça de forma com, vendo a parte social, né? A segurança dos nossos clientes. Aqui, por exemplo, todos trabalham de máscara, a gente não permite que os clientes entrem sem máscara. E a todo tempo é disponibilizado álcool, mantendo as distâncias pertinentes, que 1,5 metro para cada um, né? Existe uma conscientização não somente dos empresários, mas também dos funcionários e da própria população. Eu acho que é o momento que temos que nos dar as mãos para que possamos retomar a nossa economia. No início da manhã de hoje, por um erro de interpretação no decreto publicado no sábado pelo governo do estado, muitas lojas que não deveriam abrir estavam abertas. No início da tarde, algumas continuavam abertas. Tentamos falar com os proprietários, mas eles preferiram não dar entrevista. A dona desta ótica, por exemplo, que também não quis dar entrevista, acreditava que poderia abrir. 2 lojas de vestuário no centro de Vitória estavam abertas apenas para recebimento de fatura. A reabertura parcial do comércio de rua está condicionada a algumas exigências. Além dos dias alternados, o comércio vai trabalhar em horário reduzido, das 10 da manhã às 4 da tarde. É preciso também, é claro, seguir todas as normas de segurança para evitar a propagação da Covid-19. Os shoppings continuam fechados, podendo oferecer o serviço de drive-thru. Os restaurantes, a partir de agora, só vão poder atender presencialmente de segunda a sexta-feira, também das 10 da manhã às 4 da tarde. E nos fins de semana, só podem oferecer serviço de entrega. Então, aí as orientações em relação ao funcionamento parcial do comércio que foi anunciado pelo governo do estado no último fim de semana. É muito importante frisar que mesmo com o comércio aberto de rua
em dias alternados, como explicou a Alessandra, a orientação do governo é que se mantenha o isolamento social. Dados atualizados mostram que ontem, por exemplo, no domingo, a gente estava numa taxa de isolamento de 53% e o ideal é que isso suba para pelo menos 70%. Então, mesmo com o comércio aberto, a orientação é para se manter em casa. Ainda sobre essa retomada do comércio parcial, eu volto a chamar a repórter Verônica Salazar. Pois é, Lucas, como a gente viu na reportagem da Alessandra Bruno, já está em vigor o funcionamento parcial dos comércios nos municípios da Grande Vitória e também Santa Teresa, que esse último município que inclusive entrou para a zona de alto risco para o coronavírus no último sábado. É o plano de convivência com a pandemia que foi definido pelo governo do estado. E o secretário de Estado de Governo, Thiago Hoffmann, é quem vai explicar detalhadamente como vai funcionar esse plano de convivência. Hoje o governo do estado do Espírito Santo começa a colocar em prática o seu plano estadual de convivência com a pandemia. Nós, nesse plano, temos uma série de ações para permitir que nós possamos ir retomando gradualmente a atividade do comércio na Grande Vitória, que estava fechada até o presente momento. Esse plano tem como premissa e conceito que o isolamento social é responsabilidade de todos nós. Nós precisamos contribuir com o isolamento, porque ao contribuirmos com o isolamento, nós estamos contribuindo para a abertura do comércio também. Então, essa abertura se dará dividindo o comércio em dois tipos. O primeiro tipo é o tipo de coisas relacionadas diretamente com o corpo, por exemplo, vestuário, calçados, e o outro tipo de comércios relacionados com coisas não diretamente relacionadas com o corpo, eletroeletrônicos, eletrodomésticos, materiais de construção. Então esses comércios funcionarão de 10 às 16 horas todos os dias, mas em dias alternados. Nos dias pares funcionam aqueles objetos relacionados com o corpo e nos dias ímpares o comércio de objetos não relacionados com o corpo. Então nós faremos uma divisão para que todos possam abrir e que a gente divida a responsabilidade pelo isolamento social. É bom lembrar também que tem alguns tipos de comércio que às vezes comercializam os dois tipos de produto, tanto aqueles relacionados com o corpo quanto os não relacionados com o corpo. Vale nesse caso o critério da predominância, ou seja, aqueles produtos que são os mais vendidos, aqueles que são os mais importantes para aquele comércio. Por exemplo, caso uma loja venda eletrodomésticos e venda também vestuário, vamos imaginar que ela venda vestuários com mais predominância. Então, essa loja deve abrir no dia permitido para as coisas do corpo. Qualquer dúvida também, é preciso consultar o site Coronavírus, lá tem todas as informações e a própria Federação do Comércio também está informada de como se deve dar essa abertura. O governo do estado, nesses 15 dias de teste desse plano de convivência, de abertura gradual do comércio, está tomando algumas medidas para aumentar o isolamento social, entre elas o fechamento de restaurantes aos finais de semana, para que nós possamos compensar dessa forma a abertura do comércio nos dias de semana. E estamos com um plano robusto de ampliação de leitos, de UTI em especial, dedicados à Covid, o que permite que nós tomemos nesse momento essa atitude, mas sempre monitorando com muito zelo, porque a saúde é prioridade e nós vamos monitorar para que as coisas saiam como nós estamos planejando e, consequentemente, possamos dar passos mais adiante, permitindo uma quantidade maior de atividades comerciais liberadas. Muito obrigado. Está aí, portanto, o secretário de Estado de Governo, Thiago Hoffmann, falando, explicando como que foram tomadas essas decisões da reabertura parcial do comércio no plano de convivência do Estado do Espírito Santo com a pandemia do novo coronavírus. E assim, vamos encerrando o primeiro bloco do Giro TVE de hoje. Daqui a pouquinho voltamos. Hoje no Cartão Verde, uma conversa com um dos maiores velocistas paraolímpicos que o Brasil já teve, o paraense Alain Fonteles, medalha de ouro nos Jogos de Londres, tricampeão mundial, recordista mundial nos 200 metros, uma verdadeira lenda, hein? Aos 8 anos eu decidi ser atleta, eu quero correr, eu quero ser o melhor. Eu sempre treinei com atletas sem nenhum tipo de deficiência. Cartão Verde, hoje, 8h15 da noite. Segunda, no centro do Roda Viva, o ministro Dias Toffoli, presidente do STF, em pauta,
A união entre o governo e o setor produtivo na busca de saídas para a crise provocada pelo coronavírus e os ataques à democracia e à liberdade de imprensa. Segunda, 10 da noite, Roda Viva. É possível desenvolver a Amazônia e manter a floresta em pé? Essa e outras questões você confere na série Amazônia Legal, que revela as novas formas que o homem tem encontrado para sobreviver e se relacionar com a floresta. Amazônia Legal, toda sexta-feira, às 8h15 da noite. Horário alternativo, domingo, às 11h30 da manhã. Já estamos de volta com mais um bloco do Giro TVE e você pode participar com a gente, mandando para cá sua mensagem nas redes sociais da TV Educativa e da Rádio Espírito Santo e também pelo WhatsApp 999435574. E a vacinação contra a gripe entra na terceira e última etapa. Confira na reportagem de Camila Soares. A terceira etapa da campanha de vacinação contra a gripe começou nesta segunda-feira. Diferente das demais, ela vai acontecer em duas fases. Na primeira, que vai até o dia 17 de maio, pessoas com deficiência, crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes e mães no pós-parto até 45 dias devem ser imunizadas. Depois é a vez dos professores e adultos com idade de 55 a 59 anos. A meta, assim como nas demais fases, é vacinar 90% do público-alvo. O Estado do Espírito Santo tem buscado vacinar o maior número do público prioritário. Na primeira fase, nós conseguimos um resultado bastante satisfatório, alcançando uma cobertura vacinal acima de 90% no público idoso e trabalhador da saúde. O Espírito Santo está muito bem colocado na posição de cobertura vacinal no país. Na meta total, o Estado está em 4º lugar e no público idoso nós tivemos muita procura dessa população e estamos em 2º lugar do país. Cada município é responsável pela imunização da população. Em Vila Velha, muitos pacientes buscam pelo serviço no sistema drive-thru. Essa também é uma opção em Cariacica. Já em Vitória, o serviço é feito por agendamento. Na segunda fase da campanha, o Brasil atingiu 36% da meta prevista. Aqui no estado, o número de imunizados dos grupos acrescentados de última hora não foi tão expressivo. Caminhoneiros, portuários e trabalhadores do transporte coletivo representam 23.500 dos imunizados aqui no Espírito Santo. Nós percebemos que o grupo inserido este ano de caminhoneiros, motoristas de transporte coletivo e portuários, a procura foi menor do que o esperado. Quem faz parte das etapas anteriores e ainda não se vacinou, pode e deve procurar os postos de imunização. A medida, além de proteger a população, ajuda a aliviar os hospitais em tempo de coronavírus. Quem faz parte de um dos grupos prioritários e ainda não se vacinou, pode buscar a vacinação até o dia 5 de junho, que é quando encerra a campanha. Então, a data é de início dos grupos, mas aquele grupo que já foi contemplado e aquela pessoa ainda não recebeu a dose da vacina, como, por exemplo, um idoso, um trabalhador da saúde, ele pode sim buscar a imunização. A vacinação contra a influenza, o objetivo é reduzir formas graves da doença, que pode levar a complicações, como, por exemplo, a pneumonia, inclusive a morte das pessoas, principalmente aquelas que são mais vulneráveis. Por isso, a importância da vacinação neste momento, onde nós temos a circulação de um vírus respiratório, o coronavírus, para que a gente, então, diminua a circulação de vírus respiratórios no ambiente, como a influenza, que a vacina protege, para a gente evitar a sobrecarga dos serviços de saúde. E agora para você na tela, os dados atualizados da Covid-19 do Brasil. Já passamos de 11 mil óbitos pela doença, dados atualizados ontem à noite, ainda não tivemos os dados de hoje, dia 11 de maio, mas já são mais de 162 mil casos confirmados da Covid-19, com praticamente 65 mil pessoas já recuperadas da doença e 11.123 mortes, com uma taxa de letalidade de 6,8%, e de anteontem para ontem foram 496 novas mortes pela Covid-19 confirmadas pelo Ministério da Saúde. E agora, para atualizar o mapa do Espírito Santo, eu chamo a repórter Verônica Salazar.
Lucas, o mapa de gestão de risco foi atualizado no último final de semana. O município de Alfredo Chaves, que estava na zona de alto risco para o coronavírus, foi para a zona de risco moderado. Já Santa Teresa, como a gente disse, subiu para o grupo de risco alto. Isso aconteceu porque houve mudança no coeficiente de incidência de casos do Espírito Santo para 95 pessoas por 100 mil habitantes. E também devido à taxa de ocupação de leitos de UTI, que está em mais de 65%. De uma forma geral, né? Agora são 7 municípios em risco alto: Vila Velha, Serra, Vitória, Cariacica, Fundão, Viana e Santa Teresa. Outros 21 municípios estão no grupo de risco moderado, entre eles cidades como Aracruz, Domingos Martins, Guarapari e Venda Nova do Imigrante. E subiu para 196 o número de mortes no Espírito Santo por Covid-19. Totalizando aí 4.819 casos confirmados. Vila Velha segue na frente aí com 1.105 casos confirmados e 31 óbitos. Serra segue na segunda colocação com 959 casos confirmados e 61 óbitos. Vitória com 902 casos confirmados, 39 óbitos. Cariacica com 651 casos confirmados e 26 óbitos. Viana com 99 casos confirmados e 3 óbitos. Vila Velha, os bairros da Praia da Costa, em Vila Velha, e Jardim Camburi, em Vitória, continuam praticamente empatados aí no número de moradores com Covid-19. A Praia da Costa tem 146 casos e nesse bairro da Praia da Costa, de acordo com o mapa do governo do estado, do coronavírus, tem 146 casos e 1 óbito. Portanto, a letalidade nesse bairro da Praia da Costa está bastante baixa, está 0,68%. Já em Jardim Camburi, que tem 145 casos confirmados, tem 10 óbitos, a taxa de letalidade subiu aí para 6,9%. A taxa geral de letalidade do estado, é bom a gente mencionar isso, está em 4,7%. E em Vila Velha também, no bairro de Itapuã, são 106 casos confirmados e 3 óbitos, letalidade em 2,83%. Já foram realizados aqui no estado, Lucas, 20.818 testes. E no total do mapa de hoje, tem 1.734 pacientes que foram curados da doença. Lucas. É isso, Verônica. Muito obrigado pelas suas informações. E agora há pouco, o secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, concedeu uma entrevista coletiva para falar sobre as medidas de prevenção e combate à Covid-19. Quem participou da coletiva e traz detalhes para a gente é, mais uma vez, ela, Verônica Salazar. Pois é, Lucas, com a migração do coronavírus para os bairros mais carentes, onde a maior parte da população não tem acesso a planos de saúde, uma das preocupações é o aumento da letalidade, que é justamente isso que a gente estava comentando, que é a proporção de mortes em relação ao número de infectados. Em coletiva de imprensa na tarde desta segunda-feira, o secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, disse que a taxa de letalidade deve se manter estável em Vitória, por exemplo, onde a metade da população tem plano de saúde. Ele observou a alta taxa de letalidade em alguns municípios do interior. Cito como exemplo Ecoporanga e Una, com 50% da taxa de letalidade. Como eu disse agora há pouco, a média do estado está em pouco mais de 4%. Segundo o secretário Nésio, a taxa de letalidade poderá ser um dos fatores que serão observados para a mudança da zona de risco de alguns municípios. Na medida em que em Vila Velha a pandemia migra nessa semana e na próxima para os bairros de periferia, é possível que a pandemia está estabilizando nos setores, nos estratos A e B, esse comportamento da letalidade, por exemplo, em Vila Velha, tende a ter uma proporção maior. Então, é possível que a letalidade nas próximas semanas em Vila Velha, na medida que aumenta a proporção de pacientes SUS-dependentes ligados e reduz ou estabiliza a quantidade de pacientes dos setores A e B cobertos por planos de saúde, a letalidade em Vila Velha pode passar a aumentar, então. O que deve permanecer uma situação de estabilidade no comportamento em Vitória, na capital, visto que praticamente metade da população da capital é coberta por planos de saúde. Os municípios que possuam uma letalidade superior a 7%, que é a letalidade internacional de literatura, são municípios que merecem, novamente, eu estou vendo esse assunto na sexta-feira, ter uma atenção especial.
Porque, com certeza, nesses municípios pode estar ocorrendo uma franca subnotificação, pode estar ocorrendo um não diagnóstico dos casos suspeitos de síndrome gripal, e nós consideramos que para cada óbito devem existir pelo menos 28, 35 casos de Covid confirmados no município. Como a gente disse agora há pouco, atualmente 7 municípios estão na zona de risco alto para o coronavírus. Entre eles, Santa Teresa. Alfredo Chaves saiu do risco alto para o moderado, mas ainda há um conjunto muito grande de municípios que estão na zona de risco moderado. O secretário de Estado de Saúde, Onésio Fernandes, disse que a expectativa é de que na próxima semana outros municípios entrem para a zona de alto risco e fez um alerta para que o interior do estado se prepare para este momento. A expectativa nossa é que na próxima semana outros municípios passem a entrar no risco moderado, outros municípios passem a entrar no risco vermelho e alto risco, de serem municípios considerados vermelhos, e que isso vai exigir que todos os atores desses municípios também, durante essa semana, se preparem para um novo normal, para uma nova forma de poder se estruturar. É possível que ao longo do mês de maio nós tenhamos, em praticamente todas as regiões, municípios que possam entrar no mesmo grau de risco que hoje se encontra a Grande Vitória. Então, algumas incorporações tecnológicas, algumas preparações são necessárias em todas as regiões, como, por exemplo, se prepararem para a entrega em domicílio. Os municípios do interior precisam se preparar para poder fazer vendas por telefone, pela internet. Não há nenhum grau, não há nenhuma possibilidade hoje, e nós entendemos de que os municípios do interior não caminham para ter uma atividade comercial, social das suas vidas modificada nas próximas semanas. Sobre o sistema de saúde público aqui do Espírito Santo, o secretário disse ainda que o Estado, por ter se preparado previamente para este momento de crescimento da curva da doença, né, que tem sido chamado, o Estado tem suportado bem a carga de pacientes até o momento. Mas lembrou que o pico da doença ainda não ocorreu no Estado e que a população precisa fazer sua parte. Temos uma expansão de mais 300 leitos aí previstas até o início de junho. Nós entendemos de que essa expansão de leitos que nós estruturamos, organizamos na estratégia capixaba de enfrentamento ao Covid, ela é suficiente para poder comportar a quantidade de pacientes graves dessas semanas epidemiológicas que nós estamos vivendo. No entanto, se houver um conjunto de disciplinas por parte das pessoas, nós temos a perspectiva de poder, em 14 dias, acabar aumentando o número de casos. E isso depende, então, da decisão individual do conjunto das pessoas, da sociedade, de adotar as medidas de distanciamento social, de proteção, do uso de máscara, de lavado das mãos, para garantir que a gente consiga romper a cadeia de transmissão de uma doença que não possui vacina e não possui tratamento específico. Está aí, portanto, o secretário de Estado da Saúde, Onésio Fernandes, que esteve em coletiva de imprensa agora à tarde e voltou a participar do pronunciamento do governador do estado, Renato Casagrande, que você acompanhou antes do Giro TV nesta segunda-feira. Rápido intervalo aqui no nosso programa, já voltamos. Um novo olhar sobre as comunidades carentes, evidenciando não os problemas, mas as soluções, é o tema da série De Quebrada em Quebrada. Um panorama das periferias do Brasil, apresentando pessoas que protagonizam o despertar de uma nova consciência. De Quebrada em Quebrada, toda quinta, às 8h15 da noite, aqui na TVE. Os sintomas mais comuns do coronavírus são febre, tosse e falta de ar. Alguns casos podem apresentar pneumonia, síndrome respiratória aguda grave e insuficiência renal. É importante procurar ajuda médica imediata assim que os sintomas surgirem.
Um mundo em transformação. Que lugar é esse? Que Terra 2 é essa? A tecnologia feita para ajudar, muitas vezes, prejudica. São pessoas que não saem mais de casa, que têm uma vida com os meios virtuais, com o computador. Para os novos medos... Medo de raio ultravioleta, medo de glúten, medo de tudo. Novas ideias como solução. Isso é Terra 2. Isso é Terra 2. Isso é o futuro. Estamos nele. Sexta, 11h30 da noite, Terra 2. Estamos de volta com o terceiro e último bloco do Giro TV desta quinta-feira. E o município de Santa Teresa, que entrou no mapa de alto risco de contágio do novo coronavírus, está fazendo barreiras sanitárias e desenvolvendo outras ações para evitar aglomerações e o contágio, para que o município que tem no turismo, uma de suas principais fontes de receita, o momento é de evitar também a visita de turistas. Confira na reportagem de Gisele Paiva. Desde o início, a Prefeitura de Santa Teresa está desenvolvendo várias ações de enfrentamento à pandemia. Um trabalho que envolve várias secretarias. Uma equipe está organizando as barreiras sanitárias nas 3 entradas da cidade, principalmente nos fins de semana. Os motoristas são orientados a usar máscaras, que é obrigatório no município. Outro grupo percorre as ruas conscientizando a população a ficar em casa. Para evitar filas nas portas dos bancos, a Secretaria de Assistência Social organizou numa quadra próxima assentos com o distanciamento necessário para as pessoas esperarem o atendimento. À noite é feita a higienização das principais ruas e avenidas. Os sepultamentos também estão sendo feitos com acompanhamento de fiscais municipais. Os lojistas estão atuando de acordo com as orientações da Secretaria Municipal de Saúde. O nosso atendimento está sendo com um horário restrito, das 10 às 17. Estamos tomando todas as medidas de prevenção possíveis, fazendo o uso das máscaras, deixando o álcool em gel na porta do nosso estabelecimento para que o cliente possa fazer o uso e evitando a quantidade de gente, limitando a quantidade de gente que entra dentro da nossa loja. No último final de semana, não houve movimento em Santa Teresa. A Rua do Lazer ficou vazia. Poucos carros circularam pela cidade, exatamente no período que se registra o maior fluxo de turistas na região. Nós estamos sofrendo, porque nós ficamos felizes com a visita das pessoas que vêm a Santa Teresa, os nossos turistas, nossos amigos, mas infelizmente o momento é de ficar em casa. O momento é de que a gente realmente se isole cada vez mais. Tá, então, as informações de Santa Teresa. E agora eu chamo a Verônica Salazar, que tem os dados atualizados da Covid-19 no município da região serrana. Verônica. Isso, Lucas. Santa Teresa tem 49 casos confirmados da doença, uma pessoa morreu e a taxa de letalidade lá está em 2,04%. Se a gente observar a curva de crescimento da doença, de 26 de abril até o dia 10 de maio, ela foi exponencial. Dia 26 de abril tínhamos apenas 6 casos confirmados de coronavírus em Santa Teresa, depois foi subindo exponencialmente, justamente talvez pelo fluxo maior de pessoas circulando lá no município, muitos turistas, E aí são esses os números atualizados do município de Santa Teresa. Lucas. É isso, Verônica. Muito obrigado pelas suas informações. E do nosso Giro Esportivo, o Giro do Esporte de hoje, quem dá o recado e mostra como está treinando nos tempos de isolamento social é a ginasta Giovana Santos da Silva. Vamos conferir. Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Giovana Santos da Silva, tenho 18 anos e faço ginástica rítmica. Sou a terceira melhor ginasta do país, atual bicampeã dos Jogos Escolares, campeã mundial por equipes no Marrocos e a campeã absoluta da Copa Pan-Americana de Clubes na Argentina, entre outros títulos. E hoje eu vim aqui falar um pouquinho sobre o treinamento online que estou fazendo juntamente com a Seleção Brasileira de Conjunto. Está sendo um treinamento muito importante para mim e muito gratificante, tá? A gente começou esse treinamento no dia 21 de abril e estamos até hoje. Espero continuar esse treinamento com a Seleção Brasileira de Conjunto
E agradecer também pela oportunidade na CBG, né? E está sendo muito importante para mim, muito gratificante. Um beijo, tchau! Tá aí, então a Giovana se preparando em casa nesses tempos de isolamento social. Vamos chegar na parte final do Giro TV de hoje, mas antes eu volto à redação da TV Educativa para dar uma boa noite para a Verônica Salazar. Boa noite, Verônica. Boa noite, Lucas. Boa noite a todos. Já estou me preparando para ir para minha casa com a minha máscara, como sempre. E você que está em casa, não se esqueça, se precisar sair, se for muito necessário, não se esqueça de se proteger. Uma boa noite e até amanhã. É isso daí. Gostei da máscara estilosa da Verônica de florzinha. É isso daí. Muito boa escolha. É isso aí. Vamos ficando por aqui hoje no Giro TV. Amanhã, encontro marcado às 18 horas aqui na TV Educativa e na Rádio Espírito Santo. Até amanhã. ZYA 532, TV Educativa, Vitória, Espírito Santo. Alô? Oi, amoreco, tudo bem? Você quer que eu vá jantar?